Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Caro seminarista, caros filhos, assim cantávamos no Salmo este ato de exultação de estarmos no Senhor. Hoje, é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Exultemos no Senhor. Mas poderíamos, talvez, diante daqueles que ainda não perceberam isso, ser questionados. Mas por quê? Por que esta exultação? Se algum destes viessem a nós e apresentasse, por que tudo isso? Muitos ainda estão fora, estão na tristeza, ainda estão como mortos. E deveríamos então, permeados desta liturgia, responder, e assim como na sequência expressar tal questionamento: responde, ó Maria, no teu caminho o que havia, de modo que possamos responder como ela: vi a pedra do túmulo removida, a pedra do túmulo do Senhor, a pedra que guardava o seu corpo, do Senhor Jesus, que aquele mesmo que foi batizado por João e no seu batismo foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, aquele mesmo que andou por todas as partes, fazendo o bem, curando e expulsando demônios, e também hoje caminha com a sua igreja, curando a tantos diante da sua incredulidade, curando a tantos diante das suas enfermidades espirituais, aqueles que ainda estão mortos, aqueles ainda que estão longe do Senhor, aquele mesmo Jesus, nosso Senhor, que os judeus mataram pregando numa cruz, e que por vezes também nós os fazemos diante dos nossos pecados, preferindo as coisas do mundo, preferindo estar na superficialidade. Aquele mesmo que tantos que por aí vivem, que trocam o Senhor por qualquer coisa, aqueles mesmos também o fazem, também pregam o Senhor. Mas este mesmo Jesus, ele que foi colocado no túmulo novo, tem agora esta pedra que guardava o seu corpo sendo removida. E por quê? Vemos, por exemplo, que o túmulo dele, Maria Madalena vai visitar no primeiro dia da semana, no domingo. Hoje ela vai porque não deu tempo de fazer tudo. Quando vemos o sentido litúrgico, a estrutura do período da época nos judeus, o ritual para o enterro de alguém exigia muitos passos, e aí foram as pressas. Colocaram o Senhor nos lençóis mortuários, colocaram o sudário em sua face, mas não deu tempo de fazer tudo. Então não podemos fazer no sábado. Vai ela neste primeiro dia feito para o Senhor, diante da criação, para o trabalho. Vai ali para estar com o Senhor, para terminar e para ver como ela vai impelida por amor. Ela nem pensa: como é que eu vou tirar a pedra? Ela não pensa, ela vai, porque eu amo, então eu tenho que ir lá e terminar. Ele não pode ficar assim. Mas ela vai até o Cordeiro inocente, vai por aquele que por todas as ovelhas foi imolado, aquele que lava o pecado, vai e se assusta ao ver a pedra removida. Como? Por quê? Quem o fez? Quem tirou ele dali? Maria Madalena vai ao túmulo, diz São João Crisóstomo, porque não podia ela ficar parada, ficar ali, buscar
algum consolo fora, ela tinha que estar ali com ele. Ela vai. E que consolo que ela teve? Ver somente a pedra removida. Por quê? Por que rolar a pedra? Porque a pedra não estava ali. Responde São João Crisóstomo novamente, dizendo que o Senhor ressuscitou sem rolar a pedra e sem romper o selo que obstruía a passagem do sepulcro. Ele não precisava de nada disso, mas era preciso dar a conhecer, era preciso mostrar com fatos, e por isso foi aberto. Por isso que vendo que ali não tinha mais a pedra, que os lençóis estavam ao chão, que o sudário dobrado à cabeceira, vissem e crescem. Mas ao ver, Maria Madalena não entrou, não exultou, ficou pasmada e foi impelida a correr ao encontro dos discípulos. Impelida por quê? Não por outra coisa senão pelo amor, por zelo ao Senhor, por fazer aquilo que ele dizia, a ir à igreja, para que da igreja ela pudesse ouvir. Então vai Pedro e João e diz o que viu o túmulo do Senhor aberto. Eles então correm e veem, e ainda sem compreender plenamente como apresenta-nos o Evangelho, exultam, veem e creem. Ele ressuscitou, não foi roubado, não foi transferido, porque pensemos, como apresenta São João Crisóstomo, acaso se tivesse sido transferido, alguém teria tirado diante de um morto os lençóis mortuários dele? Acaso, se alguém tivesse roubado, teria então tempo de parar, tirar o sudário, dobrá-lo, colocar a cabeceira? Não há sentido em fazer isso. Se isso aconteceu, se os lençóis mortuários estão ao chão, mostrando a morte não está mais aqui, foi vencida, se o sudário está a cabeceira dobrado, mostrando ele não foi roubado, ao contrário, é a testemunha, são os sinais que o Senhor dá aos seus, para dizer que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, foi morto, mas reina vivo. Ele é a vida que enfrenta e vence a morte. Eis o porquê da nossa exultação, eis o motivo de testemunharmos com as nossas vidas lá fora aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não acreditam. Eis o porquê estamos exultantes hoje. Ele ressuscitou. Cumpre-se então a promessa que ele mesmo dissera, quando apresentava que ao terceiro dia ressuscitaria. Nós proclamamos e cremos. O Senhor, que por nós deu a sua vida, tendo o poder de retomá-la, o faz, pois é Deus com o Pai e o Espírito Santo. E se é nisso que cremos, então é preciso que não fiquemos acomodados. Não basta ficar no nosso lugar, na nossa quietude, no nosso comodismo. Nós devemos aprender a anunciar não só com palavras, mas com a nossa vida, anunciar diante da nossa transformação que Ele ressuscitou por nós, em nós, e nos impele a isso, e nos impele a este testemunho, aqui na igreja, diante dos irmãos, em casa, na rua, no trabalho. É necessário testemunharmos, vivermos esta alegria de verdade, levar esta boa nova para que muitos possam então se converter, mudar, crer, pois todo o que nele crê, como vemos na segunda leitura,
recebe em seu nome o perdão dos seus pecados. Hoje somos nós os discípulos, somos nós os escolhidos para anunciar, assim como os apóstolos em seu tempo, assim os santos ao longo de toda a história da igreja. Hoje Deus nos chama aqui, não porque eu tenho que cumprir um checklist, porque se eu não vier eu estou em pecado, não porque qualquer coisa, mas se eu estou aqui hoje é para viver, é para experimentar o Senhor, é para que Ele possa estar em mim, é para que eu possa vivenciar a ressurreição do Senhor na minha vida e testemunhar no mundo que Ele ressuscitou. E diz São José Maria que Cristo vive, e esta é a grande verdade que enche o conteúdo da nossa fé. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, triunfou da morte, do poder das trevas, da dor e da angústia. Ele vive e é isso que cremos, é isso que devemos anunciar. Anunciamos aquilo que ouvimos, proclamamos aquilo que cremos. Ele vive, e é por isso que então podemos dizer a plenos pulmões: et est diem confesse Dominus, exultemos et pledemos in ea. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, alegremos-nos no Senhor, porque hoje Ele vive e reina, e quer reinar em nossos corações. Exultemos, como cantávamos ontem no pregônio pascal, como o céu e os anjos triunfantes. Exultemos como os apóstolos diante de ver os sinais que o Senhor deixa da sua ressurreição. Exultemos como as mulheres que o acompanhavam diante deste encontro que Ele tem com elas. Exultemos como a Virgem Maria. Outros viram e creram. Ela não precisa ver, ela ouviu o que Ele disse: ao terceiro dia ressuscitarei. Ela ouviu e guardou em seu coração, guardou e acreditou. Por isso ela não precisa ir ao túmulo, ela já sabe que não adianta ir lá para terminar o procedimento que havia ficado faltando, porque Ele já não está mais lá, Ele ressuscitou. Ela sabe disso, e por isso mesmo, na Sexta-feira Santa, Ele nos confia a esta nossa mãe: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Acorramos a ela, a nossa mãe, para que, como ela, possamos acreditar, possamos ouvir e guardar as suas palavras em nossos corações, e assim testemunhar com a nossa vida aquilo que cremos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,